Eu queria compartilhar com vocês de algo muito interessante que nós temos conversado esse tempo todo dentro da Maratona da Fé. Nós temos falado muito sobre uma fé aplicada, sobre algumas posicionamento que nós devemos trabalhar quando nós falamos sobre fé, né? E o que eu sempre bato na questão de fé é o que é a fé em si. Então, quando nós vamos para o livro de Hebreus 11:1, diz que a fé, eu vou ler até aqui para vocês, no que está aqui igualzinho na palavra, deixa eu pegar aqui, Hebreus 11, no versículo 1, olha o que diz fé. Dentro da palavra, tá? A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus nos orientando, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então se eu quero entender como eu devo agir, como eu devo proceder, qual é a forma que eu devo fazer para que eu possa agradar a Deus e desfrutar das promessas que estão contidas na palavra, eu preciso então ler, entender e aplicar a palavra de Deus na minha vida. Mas só para você entender o que eu quero compartilhar com você hoje, olha o que diz a Bíblia em Hebreus 11:1 sobre a fé. Diz assim, na versão da minha Bíblia está escrito assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera. Ou seja, então a fé é a certeza, certo? É a convicção de coisas que você espera. E a convicção de fatos que não se veem. Então, tipo assim, ela é a certeza de coisas que você espera, mas também é uma convicção de coisas que você não vê. Então, entende que a fé, o que Deus está falando para nós? Que a fé é ter certeza daquilo que você espera e ter convicção daquilo que você não vê. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Ou eu acredito, confio e espero, que eu creio, eu tenho convicção que aquilo vai acontecer. Eu não estou vendo no olho humano, mas na minha mente eu tenho convicção que vai acontecer. Então eu não vejo com o olho natural, mas eu vejo com um olho espiritual, ou seja, eu consigo imaginar, eu consigo mensurar isso na minha mente, no meu cérebro, na minha mente. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque ainda ontem eu falei alguma coisa sobre medo, e o medo ele nos paralisa, o medo ele impede o ser humano de avançar, o medo ele controla, na verdade, muitas das vezes a nossa vida, porque quando você tem medo, e um medo excessivo de alguma coisa, aquilo pode paralisar você a tal ponto que você vai desistir, vai desanimar, você pode abrir mão daquilo que você está fazendo ou gostaria de fazer, porque você simplesmente tem medo. E muitas vezes o medo não é real. Como assim, pastor, o medo não é real? Porque você vai criar o medo de algo que não aconteceu, de algo que não existe, mas que por causa do medo você cria uma mentalidade na tua mente, e essa mentalidade que você cria na tua mente vai te paralisar a tal ponto que vai fazer você desistir das coisas reais, daquilo que Deus tem preparado para você, simplesmente por algo imaginário. Ou seja, você criou medo, criou algo na tua mente, e aquilo vai fazer você desistir, desanimar do que você realmente gostaria de ter. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou, no dia de hoje, eu tirei um tempo para leitura, para estudar um pouco a palavra, estudar um pouco algumas coisas referente ao que nós temos trabalhado na Maratona da Fé, e eu estou lendo esse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Às vezes o tema dele é meio forte, né? Mais esperto do que o diabo, mas é um livro que o Napoleão Hill fez, ele há muitos anos atrás, ele foi escrito, na verdade, em 1938. Em 1938 ele foi escrito,
e ficou em torno de 70 anos, se não me falha a memória, engavetado esse livro, porque nenhuma gráfica, nenhuma editora queria publicar esse livro. Mas aí então, algum tempo depois, Napoleão Hill conseguiu então que uma editora publicasse esse livro, e esse livro hoje ele é best-seller, ele já foi vendido mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Então, por que eu quero compartilhar um pouco desse livro com você na Maratona da Fé? Porque eu estava lendo ele e tem algo aqui que falou sobre aquilo que a gente está conversando, sobre a semente do medo, as sementes do medo. E nesse bate-papo que Napoleão Hill está fazendo com Satanás, com o diabo, ele sempre faz perguntas e Satanás responde para ele, pastor, mas que livro é esse que o senhor está lendo? Está louco? Que negócio é esse? Olha, querido, você precisa, se você quer conhecer um assunto, você precisa se aprofundar nesse assunto com pessoas que são especialistas na área que você quer. É mais ou menos assim, se você precisa tomar uma decisão e resolver alguma coisa, é muito importante, você tem que perguntar e ouvir algumas opiniões. Não que você vai aceitar a opinião e tal, não, mas você pode perguntar algumas opiniões para especialista. Especialista é uma pessoa que ela tem domínio naquela área, naquela atividade, naquele assunto. Então, se você quer aprofundar numa área, você precisa pesquisar essa área e conversar e ler e ouvir as pessoas que são especialistas nessa área. Então, lendo um pouco sobre os livros que Napoleão Hill escreveu, e ele tem uma base muito forte na palavra de Deus, nos princípios da palavra, e ele fala o seguinte, sobre sementes do medo, e eu quero compartilhar com você a pergunta que ele faz para Satanás. Olha a pergunta que ele faz. Seguidamente, fico imaginando, por que a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você? Você sabe me dizer o porquê? Então, resumindo a pergunta, ele fala o seguinte, por que nós que somos a sua oposição, que nós chamamos de Deus, ou seja, a oposição do diabo é Deus, e a oposição de Deus é o diabo. Então, ou seja, se existe o bem, tem que existir o mal, se existe o mal, tem que existir o bem. Então, se Deus é bom, o diabo é ruim. Então, oposição. Então, ele pergunta aqui, seguidamente fica imaginando, por que a sua oposição, quem que é a oposição do diabo? Deus, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você, ou seja, por que Deus não acaba com você de uma vez, E ele fala o seguinte, você sabe me dizer o porquê? Então ele pergunta para o diabo, por que Deus não acaba com você? Por que Deus não aniquila você de uma vez? E olha a resposta de Satanás. Porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. É exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, através do que os humanos chamam de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos, através do que vocês chamam de diabo. E ainda tenho algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos. Aí você fala assim, nossa, agora você arrepiou o cabelo, Meu Deus, o que esse cara está falando? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a maior criação de Deus? Qual é a maior criação de Deus? Eu e você. Ok? Você acreditando ou não, nós somos a maior criação de Deus. Nós somos a obra-prima da mão de Deus, da mão do Criador. De tudo que Deus criou, nós somos a obra-prima das suas mãos, da sua criação. Então, querido, entenda uma coisa, o que Deus fez de extraordinário em nós, Ele colocou em nós uma mente que se conecta com Ele, que se conecta
com algo superior, com um Deus criador. O nosso Deus é criativo, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é soberano. E o que eu queria conversar com você? Existem pessoas que falam sobre a força do pensamento. O que é a força do pensamento? Então eles falam a força do pensamento positivo. O que é a força do pensamento positivo? Eles falam o seguinte, que tudo aquilo que você mentaliza de positivo e você emana para o universo. O nosso cérebro, ele tem sinapse. O que é sinapse? São ondas magnéticas que passam dentro do nosso cérebro quando nós emitimos um pensamento. E essas ondas magnéticas que o cérebro emite, elas vão para o universo. Então isso aí é a teoria das pessoas que acreditam na força do pensamento positivo e na teoria do universo, que o universo retorna para você aquilo que você manda para ele. Essa é o pensamento das pessoas que tem a base na questão do pensamento positivo, da força do pensamento positivo, que você pensa positivamente, isso emana para o universo e o universo retorna para você aquilo que você pensou. Ok? Bacana? Beleza, então agora deixa eu te falar, vamos trazer para o lado espiritual. Ok? Eu sou pastor, eu creio na palavra, eu vivo a palavra e eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia é muito clara sobre isso. E se nós entendêssemos a Bíblia, se nós lêssemos a Bíblia e se nós praticarmos a Bíblia, nós vamos fazer o que as pessoas falam que descobriram através de métodos cientificamente comprovados, que a Bíblia já nos diz há muitos anos atrás. Deus já nos orientou e já nos mostrou isso. Então quando eu falo para você, olha só, quem criou o homem? Deus. E o que a Bíblia diz quando Deus nos criou? Ele fala o seguinte: domine o homem sobre todas as coisas. Então ele nos fez para dominar, e nós somos seres criativos, porque o nosso Criador, ele é criativo. Então Deus criou tudo do nada, através do quê? Através da palavra. Deus disse, haja e houve. Então tudo que o nosso Deus fez, Ele fez através da palavra, do seu pensamento, da sua atitude. Então Ele criou tudo através da palavra. Mas eu e você não. Eu e você, Ele falou o seguinte: façamos o homem, ou seja, uma palavra, um pensamento, mas depois Ele põe a mão na massa. Ele pega o barro e do barro Ele cria o homem, faz o boneco de barro. E o que Ele faz com esse boneco de barro? Ele sopra nesse boneco o sopro de vida, o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, na minha vida e na tua vida, é o que nos conecta com Ele. Nós temos dentro de nós o sopro da criação, o sopro de vida, aquilo que existia dentro do Criador, Ele soprou em nós. Então imagine você que eu sou a obra-prima da mão de Deus, a obra-prima da criação de Deus, e depois dele haver criado o homem, Ele sopra no homem o seu espírito. Então você crendo ou não, nós somos seres espirituais. Nós temos um corpo, temos uma alma e temos espírito. Então nós somos seres trino, nós somos seres espirituais. Nós temos um corpo, que dentro desse corpo tem a alma, que são os sentimentos, e temos o espírito, que esse volta, depois que nós morremos, vai voltar para Deus. Mas esse espírito que habita dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, é um espírito de autoridade, é um espírito de criatividade, é o espírito de vida, é o que nos conecta com o nosso Criador. Então tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Agora olha que magnífico. Então quando eu penso em algo bom, positivo, o meu cérebro, através das ondas magnéticas, estão emitindo esse sinal. E a pessoa fala, vai para o universo vai te responder. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, você que está assistindo esse vídeo. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem criou o universo? Deus. Então quando falamos que se nós pensamos
e o cérebro emite um sinal e está mandando para quem? Para algo superior, para Deus. Deus recebe os seus pensamentos e retorna para você. Ou seja, o que é isso? Fé. Acabamos de ler em Hebreus 11:1. O que é a fé? É eu imaginar o que eu quero, acreditar naquilo, ter certeza daquilo e ter convicção do que eu não estou vendo. O que é convicção? É certeza, é confiança, é acreditar. Estou convicto que aquilo vai acontecer. Mas existe? Não. Você está vendo? Não. Isso é fé. Mas isso é uma fé falada. Eu preciso viver uma fé aplicada. Como que eu aplico a fé? Então você cria na tua mente o teu sonho, o teu projeto. E quando você criar esse sonho, esse projeto na tua mente, comece a mentalizar isso de uma forma que você consiga entender que isso é real. Acabou. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar. Qual é o teu sonho? Entenda uma coisa, o sonho é algo magnífico, é algo extraordinário, e os sonhos são coisas, aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quando esse sonho é realizado, vidas são abençoadas, vidas são abençoadas. Um sonho que só você é abençoado, esse sonho vamos dizer assim, ele não é um propósito, é só um sonho, né? Realizou, você foi abençoado, é um sonho teu. Agora, quando você tem um propósito, um sonho magnífico, um projeto, algo extraordinário, e você cria isso na sua mente, e você entende que isso é possível, e você então começa a sonhar, você começa a visualizar aquilo, mas na tua mente você já se vê dentro daquilo, você já se vê fazendo aquilo. Sabe o que é o interessante? É que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é realidade do que é imaginação. Então, quando eu creio em algo, eu mentalizo, eu crio a imagem dentro da minha mente, daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho, daquilo que eu projetei, e eu começo a viver aquilo de uma forma que eu consigo me ver dentro daquilo, como se aquilo já existisse, e eu sinto a sensação, eu sinto a presença daquilo de uma forma extraordinária, e o meu corpo então começa a sentir, né, toda aquela energia positiva, aquele negócio gostoso, aquela sensação de realização, porque você está dentro do teu sonho, você está vivenciando o teu sonho, mas o teu cérebro acha que aquilo é verdade. Ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então ele começa a achar que aquilo é realidade e começa a trabalhar ao seu favor. E Deus começa a manifestar o poder dele. O que você tem que entender, querido, é que o maior problema das pessoas alcançarem o sucesso, sabe qual que é? Os resultados que ela precisa, é porque muitas das vezes as pessoas ficam se preocupando não no que, né? O que, né? O que eu quero? Então eu sonhei, o que eu quero? Eu planejei. A pessoa fica pensando em como isso vai acontecer. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou fazer? Não se preocupe. As coisas vão acontecer naturalmente. Deus vai mover o sobrenatural sobre a minha vida, sobre a tua vida, e as coisas vão acontecer. É assim que acontece, é assim que funciona. Só para você entender uma coisa, algum tempo atrás, eu quero compartilhar com você para você entender. Algum tempo atrás, nós estávamos, logo depois da igreja ter ficado fechada da primeira vez, nós ficamos com a igreja fechada há 49 dias, e então o nosso financeiro teve que fazer algumas adaptações e negociar e tal, e nós ficamos com um déficit na época, não me falha a memória aqui agora, R$6.700. Eu não tenho aqui o valor exato agora, mas nós ficamos com um déficit de R$6.700. E quando chegou no mês de junho, eu conversei com a financeira, né, com o financeiro da igreja, e eu disse assim para ela, eu falei: filha, nós vamos zerar essa conta. Ela falou: amém, pastor. Eu falei: até dia 31 de junho.
dia 31 de junho, nós não teremos mais nada atrasado. Não teremos mais nada negociado, mais nada segurando, porque ela negociou tudo, né? Estava atrasado porque tinha um vencimento, ela entrou em contato bem antes de vencer, conversou com os fornecedores, negociou, e foi algo tão de Deus, porque eles não cobraram nem juro, né? E colocaram aquela diferença para frente, para que a gente pudesse acertar. E eu falei então que até o dia 31 de junho nós não teríamos mais nenhum déficit, estaria tudo pago, tudo certinho dentro do cronograma da igreja. Tinha o dinheiro? Não. Você sabia como que você ia pagar? Não. E o que eu fiz? Eu fui para casa naquele dia, fechei o meu escritório naquela época era na minha casa, eu fechei a porta do escritório e fui orar, fui falar com Deus, porque a Bíblia, ela nos ensina a fazer o que está escrito em Hebreus. O que o Evangelho de Mateus tem a parte ali da história da figueira. Jesus vai para a figueira não tem fruto, só tem folha. Ele fica bravo, ele fala: nunca mais nasça fruto de ti, né? Ninguém mais coma nada de ti. E aquela figueira então seca. Os discípulos ficam doidos, os discípulos perguntam para ele: uau, como que é isso, Jesus? Né? Você amaldiçoou a figueira, ela já secou, como que pode? E Jesus falou assim: olha, queridos, tudo que vocês disserem, crendo, receberão. Tudo que você disser, crendo, recebereis. Então, olha aí o pulo do gato, olha aí o tchan do negócio. Como que eu posso então exercer isso na minha vida? Eu preciso crer. O milagre de tudo na vida é crer. Se eu acreditar, se eu crer na palavra, ó, tá? Deixa eu pegar aqui. Está aqui? Bíblia, palavra. Quer orar? Quer falar com Deus? Leia a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você está falando com Deus. Deus está falando com você. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, o que acontece? Nesse momento, então eu entendi que eu precisava falar, pensar, falar e acreditar naquilo, crer. E eu fiquei pensando e lendo a Bíblia, falando com Deus, vendo Deus falar comigo. E eu chego num texto no Antigo Testamento, aonde Deus fala que Salomão tinha 12 príncipes e que cada mês do ano um príncipe cuidava, mantinha, supria do reino. Gente, aquilo mexeu comigo. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Ele teve um reino incrível, uma administração extraordinária. Salomão tinha muito dinheiro. Rapaz, se você pegar o que Salomão tinha, é incrível. E mesmo assim ele tinha 12 príncipes, que em cada mês do ano, um príncipe era honrado, era uma honra para ele servir ao reino, suprir o reino, suprir a casa de Deus naquele mês. Agora você imagina, se um príncipe supria tudo que a casa de Deus precisava naquele mês, o que Deus não estava fazendo na vida desse príncipe? Porque ele tinha tanto que transbordava a tal ponto de suprir toda a necessidade do reino durante um mês. Quando eu li aquilo, eu fiquei impactado com o poder de Deus na vida de Salomão, com a sabedoria, com a graça que Deus tinha dado e entregado para Salomão. Então eu orei e falei: Senhor, da mesma forma como o Senhor foi com Salomão, o Senhor será conosco. Porque o que é eu, né? Estou falando de mim, nós estamos conversando aqui na Maratona da Fé, eu estou falando experiências minhas. O que eu, Everton, pastor Everton, gosto de fazer? Eu gosto de orar a palavra.
O que é orar a palavra? Eu gosto de ler, leio. Depois que eu li um bom tempo, algo que aquilo mexeu comigo, falou comigo, eu oro. E aí eu oro o que eu li. Então eu oro a palavra. Então nesse momento eu faço a minha oração conversando com Deus, usando o que eu li na palavra. Ou seja, Senhor, da mesma forma que o Senhor usou de sabedoria, de graça, de entendimento com Salomão, para que ele pudesse levantar os príncipes para suprir as necessidades do reino, eu quero que o Senhor me abençoe dessa forma. Levante homens, levante mulheres, levante príncipes na Quadrangular Iguatemi, que venham suprir a necessidade que nós temos nesse momento. Queridos, acabei de orar, eu creio na minha oração e eu creio na palavra de Deus, porque a minha oração, eu estava orando a palavra, e quando eu termino de orar, então eu ligo para todos os pessoas que fazem parte do conselho, do CDL da igreja, e falei, eu quero uma reunião com vocês. Marcamos uma reunião, e fizemos essa reunião, e falei o que eu ia conversar com eles na reunião, ia apresentar um projeto para a gente suprir a necessidade da igreja, para zerar todo o déficit. E no mesmo dia da reunião, eu marquei a reunião com o CDL às 9 horas da manhã e marquei a reunião com a liderança da igreja, às 9h30 da manhã, meia hora depois. Queridos, pasmem você, nós estávamos dentro da pandemia. No momento de pandemia, os cultos começando a voltar, começando a retornar, pouca gente, né, naquela pegada de medo, com desculpa e tal. E aí o que acontece? Naquela manhã, nós somos surpreendidos por Deus. Por quê? Porque a ideia que nós tínhamos era de conversar com a liderança, falar para eles o que nós iríamos fazer, e à noite no culto, com toda a igreja, a gente iria levantar uma oferta de príncipe. Mas naquele momento, quando termina a reunião, chega uma pessoa do CDL e fala, pastor, por que você não faz o desafio agora de manhã? E quando ele falou isso, um outro rapaz, um outro integrante do conselho, do CDL, pastor, eu também pensei a mesma coisa. Já faz agora de manhã, com a liderança. Queridos, fizemos a reunião com a liderança naquela manhã. E quando terminou a reunião com a liderança, que eu apresentei qual era o projeto que Deus tinha colocado no meu coração para a gente levantar uma oferta de príncipe, que Deus iria levantar príncipes nesse lugar para suprir, para a gente zerar tudo que precisava zerar, para a gente fechar o mês zerado, sem estar com nada negociado. E aí, pastor? E aí, tudo que você crê, tudo que você disser, crendo, recebereis. Eu precisava, eu não lembro o valor certo, mas vou falar valores aqui para você, só para você ter uma noção. R$6.700. Naquela manhã, entrou 6.800. Pastor, o que você está dizendo? Somente na liderança. E outra coisa, a liderança veio em peso na reunião. Em peso. Nós tínhamos muito líder na reunião. Então, naquela reunião, entrou somente com a liderança, no domingo de manhã, o valor que pagamos tudo e sobrou. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque antes de acontecer, eu pensei. Quando eu pensei, eu falei. Quando eu falei, eu acreditei. Eu confiei. Eu vivi. Eu comecei a imaginar eu dentro da igreja, conversando com a liderança e as coisas acontecendo. E foi isso que aconteceu. Hebreus 11:1. Nós trouxemos à existência aquilo que não existia. Ou seja, o valor que nós necessitávamos veio às nossas mãos. Então, queridos, entenda que a fé, ela precisa ser aplicada. E como que eu aplico a fé? Eu aplico a fé criando os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus projetos na minha mente.
E quando eu crio esse pensamento na minha mente, eu tenho que entender o seguinte: eu sou capaz de realizar isso? Porque se você falar para você mesmo que você não é capaz de realizar, vai morrer por aí. Não adianta sonhar, você precisa realizar. E para você realizar, você tem que entender que você é capaz. Aí você fala assim: mas pastor, mas eu não sou capaz. Nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes de tudo, porque nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós somos a melhor coisa que Deus fez na face da terra. Nós somos a obra-prima da criação das mãos do nosso Deus. Então nós somos capazes de tudo. Lembra Gênesis, quando Deus cria o homem e fala: domine o homem sobre todas as coisas. Então, sobre tudo. Não existe nada na face da terra que você não possa fazer. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer aqui. Então você tem que entender que você é capaz. Essa é a pergunta que você faz. Eu posso fazer? Pode. Quando você determinou que você pode fazer, então você criou a imagem e você então criou a estratégia, porque você falou que pode. Então quando você fala que pode, você vai fazer outra pergunta para você: eu estou disposto? Por que disposto? Porque quando você colocar o teu sonho, começar a falar ele, vivenciar ele, as pessoas vão falar que você é louco, as pessoas vão achar que você pirou, as pessoas vão te humilhar às vezes, vão te rebaixar, as pessoas vão às vezes te excluir e enfim, situações adversas vão acontecer. Tudo vai vir contra aquilo que você falou, mas você tem que entender que você está disposto a passar por tudo isso para realizar o teu sonho, o teu projeto. Então entenda que uma vez que você criou a imagem, criou o projeto aqui, você precisa viver ele. Esteja dentro do teu sonho, dentro da tua imagem. Faça como se isso já fosse realidade na sua vida, porque a tua mente não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. E quando você então faz essa sensação, o teu corpo se sente dentro disso. O teu corpo está vivendo aquilo como se já fosse real. Então aí, meu querido, não se preocupe, porque Deus é poderoso em obras para operar maravilhas e trazer à existência aquilo que não existe. Como? Não me pergunte como. Continue agindo, dando os passos, falando com Deus, fazendo, pensando, mentalizando, e as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Ok? Tem mais outro testemunho que eu gostaria de dar para vocês, mas esse testemunho eu vou deixar para um próximo bate-papo. Já estamos aí com mais de 30 minutos de gravação e eu gostaria de pedir que você depois analise bem o que está em Hebreus 11, Hebreus 11, Marcos 11, 22 e 23, tá? Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que disse, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedires em oração, creia que já receberam, e assim será com vocês. Ok? Marcos 11, do 22 a 24. Ok? Analisa, estuda. Os teus pensamentos vão determinar o teu futuro. Ok? Forte abraço, fique com Deus e vamos juntos, rumo ao lugar desejado.